Fala, mancebo! Professor Marcos Negão te ajudando a mandar bem, neném. A aulinha de hoje, juros simples. Bem tranquila a matéria, mas você erra no Enem, comete erros bem inocentes. Mancebo, vamos tirar essa inocência de você. Professor, qual a ideia de juros simples? É um juros que incide sobre o capital inicial. Vou colocar um exemplo, colocou um dinheiro no banco. Vamos colocar aí que você depositou R$100 no banco. O banco ele vai te pagar uns juros. Mas vamos colocar hipoteticamente que seja de 10% ao mês. Então, você depositou R$100. Vamos colocar na poupança. Então, você fez um depósito, aí, R$100. Depositou R$100. Mancebo, se o banco te paga 10%, ele te paga 10% em cima do valor inicial, beleza? Então, vamos colocar aí que o banco está te pagando uma taxa de 10%, eu vou colocar AM. Você ainda não sabe o que é isso, mas só para você entender a ideia de juros, a ideia inicial de juros. Então, colocou R$100 no banco, ele te paga 10% ao mês. Significa dizer que no primeiro mês, vou colocar aqui, ó, primeiro mês, o banco vai te pagar 10% em cima desse valor, vai incidir sobre o valor inicial. Então, no primeiro mês, ele está te pagando quanto? Ele está te pagando R$10. Então, no primeiro mês, esse cara te paga R$10. Professor, mas e no segundo mês? No segundo mês, esse sujeito também vai te pagar quanto? R$10. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. No primeiro mês ele me pagou 10. No segundo ele me pagou 10 também. Professor, e no terceiro mês ele também me paga 10, ele também paga R$10. Essa é a primeira observação interessante. Por quê? O juros simples é aplicado, ele incide sobre um valor inicial. O valor inicial foi de quanto do depósito? De R$100. Então, mês após mês, ele vai te pagar sempre o mesmo valor. De quanto? De R$10. Professor, então posso dizer que isso é uma taxa constante? Isso não muda? Exatamente, isso é constante. Se eu continuar, eu vou falar o seguinte, professor, se eu deixar lá 100 anos, deixar lá, melhor, 150 meses, o que vai acontecer? Que todo mês vai ser o mesmo valor, porque a taxa paga pelo banco é uma taxa constante, aplicada em cima do capital inicial. Professor, tá, mas tem uma fórmula para isso? Tem. A formulazinha de juros. J-CIT sobre 100. Professor, mas por que sobre 100? Tá vendo essa taxa 10%? 10%, você já viu na aula de porcentagem, é o quê? 10 sobre 100. E é exatamente por este fato que na fórmula de juros você tem um 100zinho aqui. Vamos entender essa fórmula? J-CIT sobre 100. J, esse J é de juros. C, capital ou principal, porque às vezes a questão traz. Alguém fez o principal, depositou o principal, às vezes não usa a palavra capital. Capital e principal é a mesma coisa. Esse I, taxa de juros, e esse T é o tempo. Esse I, que é a nossa taxa de juros, ele pode apresentar AM você já viu que é ao mês. Ele pode apresentar, por exemplo, mancebo, ele trazer a ideia de AA. A ideia de AA é uma ideia de quê? Ao ano. Ah, professor, ele poderia trazer AD? Poderia. AD seria o quê? Ao dia. Então ele poderia trazer AB? Poderia. Ao bimestre. AS ao semestre. Tanto faz. O que você precisa entender é que A é ao ano, AM ao mês, AD ao dia, AB ao bimestre e assim sucessivamente. Mas tem mais coisa importante nessa aula? Tem. Tem um fato muito importante. Vou falar especificamente do I e do T. O I você já viu que é a nossa taxa de juros. E o T é o nosso tempo. O I, taxa de juros, o T é o tempo. Mas para você utilizar J-CIT sobre 100, o I e o T precisam concordar. Significa dizer o quê? Significa dizer que se a taxa está ao mês, o tempo também tem que estar em mês. Se a taxa está ao dia, o tempo também tem que estar ao dia. Mancebo, muito importante agora. Você precisa entender que tanto a taxa quanto o tempo
obrigatoriamente precisam concordar. Se não houver essa concordância, você não consegue utilizar J-CIT sobre 100. Lê a questão, entende e torna essas duas taxas em conformidade. Coloca elas uma concordando com a outra. Mancebo, segura aí, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Próxima aula a gente continua.